A coisa mais poderosa que eu fiz na minha vida não custou nada, só 5 minutos, e mudou tudo. Antes eu acordava atrasada, ansiosa, tentando resolver a vida com a cabeça cheia e o coração vazio. Eu fazia tudo, menos conversar com Deus. Até que eu decidi tentar uma coisa, abrir o dia com Ele. Todos os dias, sem exceção. O que aconteceu depois, eu nunca imaginei. Oi, eu sou a Sayre Souza e aqui no canal a gente fala de fé que transforma, hábitos que sustentam e um propósito que começa todos os dias na presença de Deus. Acordar e já pegar o celular, abrir o WhatsApp com o coração ainda confuso, começar o dia resolvendo o mundo sem antes organizar a alma. Quantas vezes a gente já fez isso sem perceber que estava perdendo a única coisa que realmente nos sustentaria? A verdade é que a gente se acostumou com uma fé emergencial. Só oramos quando o caos bate, só lembramos de Deus quando tudo desaba. Só buscamos resposta quando a dor grita mais que a rotina. E no meio dessa correria, sabe o que é que acontece? A gente se sente sozinho, ansioso, desconectado, mesmo sabendo que Deus está ali, a gente vive como se Ele estivesse longe. E se o que está faltando não é uma resposta de Deus, mas uma conversa com Ele? Não como um ritual pesado, mas como um hábito leve, constante, um relacionamento real. Sabe aquele peso que você sente no peito, mas nem sabe explicar de onde vem? Aquele aperto que aparece do nada, às vezes logo cedo. Tem dias que você acorda e já está cansado. Parece que a cabeça não para. É tanta coisa para pensar, resolver, lembrar, responder. Mas no fundo, você sente que está tentando dar conta de tudo sozinho. E Deus? Você acredita, mas sente que Ele está meio longe. Ou que talvez você não seja tão bom assim em falar com Ele. Talvez você ache que oração é coisa de gente super espiritual. Ou que tem que saber as palavras certas. Mas deixa eu te contar uma coisa. Deus entende até o silêncio. Ele ouve até os pensamentos bagunçados. E sabe o que é que dói? É viver com fé, mas sem conexão. É tentar ser forte, mas por dentro tá desmoronando. É sentir que o mundo tá rápido demais e a sua alma ficando para trás. Quantas vezes você já sentiu isso? Aquela solidão no meio da correria, aquela sensação de que ninguém te entende de verdade, aquela vontade de sumir só para ver se alguém sentiria sua falta. Isso não é frescura, não é drama. É o seu espírito pedindo presença. É a alma dizendo, ei, eu tô aqui, me escuta também. E é aí que a oração entra. Não como um dever, mas como um socorro, como colo, como abraço de dentro para fora. A ciência está começando a descobrir o que a Bíblia já dizia há milhares de anos. Quando a gente ora de verdade, com presença, algo acontece no corpo. O cérebro muda, o coração desacelera, o espírito silencia. Não é só espiritual, é neurológico. Não é só fé, é fisiologia. Começamos com a Bíblia. Jeremias 33:3. Clame a mim e eu responderei e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Deus já dizia, quem ora acessa uma fonte que vai além do que se vê. Mas hoje, os aparelhos de ressonância magnética começaram a captar o invisível. Pesquisadores da Universidade de Baylor analisaram dados de milhares de pessoas que oravam com frequência. Sabe qual foi o resultado? Menos sintomas de ansiedade, maior estabilidade emocional e sensação de propósito mais forte. E quando escanearam cérebros com ressonância magnética durante momentos de oração profunda, descobriram que o córtex pré-frontal, aquela área ligada ao foco, tomada de decisão e autocontrole, ficava altamente ativado, ou seja, quem ora pensa melhor, sente com mais clareza e reage com mais equilíbrio. Lá em Êxodo 33:11, Moisés estava falando com Deus, face a face, como quem fala com um amigo. Naquela tenda, Moisés voltava diferente. Ele saía com direção, coragem e clareza, enquanto o povo lá fora vivia no caos. Hoje, os estudos mostram que orar com constância ativa redes neurais de empatia, pertencimento e autoconsciência, o mesmo que Moisés recebia na presença de Deus. Agora tem nome na ciência: neuroplasticidade e coerência entre coração e cérebro.
Ana, uma mulher estéril, ela queria um filho. Essa história é contada lá em 1 Samuel 1. Ela ia ao templo e chorava diante de Deus, clamando por esse filho. Não gritava para o mundo, ela gritava para Deus, balbuciando em silêncio, ela orava com a alma. E sabe o que é que os cientistas descobriram? Que orar intensamente, até chorando, regula o eixo HPA, aquele sistema que controla o estresse no corpo. Orar, portanto, libera serotonina e reduz o cortisol. É como se o corpo dissesse: você não está sozinho, pode baixar a guarda. Quantas vezes você se sentiu como Ana, tentando parecer ser forte, mas gritando por dentro? Deus escuta até o que a ciência não mede, mas a ciência hoje confirma: quem ora não enlouquece, quem ora regula. Agora entra Jesus lá no Getsemane em Mateus 26:39. Ele sabia o que ia enfrentar, mas orou, suou gotas de sangue, chorou, pediu outra saída, mas terminou dizendo: Pai, que seja feita a tua vontade. E aqui vem o choque. Oração não é anestesia, é fortalecimento. Jesus orou e ainda assim ele foi para a cruz, mas foi com coragem. A oração não mudou a cruz, mudou quem iria carregá-la. E a ciência diz: a oração contínua fortalece o sistema límbico, reduz a impulsividade e aumenta a resiliência emocional, que é justamente a capacidade de continuar, mesmo quando nada muda por fora. Agora vem Elias na caverna, lá em 1 Reis 19. Elias estava esgotado, ele queria morrer, ele estava esperando o trovão. Deus veio no sussurro e só ali, no silêncio da oração, Elias ouviu: levanta, volta, eu ainda tenho planos com você. E o que é que os pesquisadores viram? A oração silenciosa ativa ondas cerebrais alfa, aquelas que aparecem em estados profundos de relaxamento e insight. É o mesmo estado que traz criatividade, paz e clareza para decisões difíceis. O que a Bíblia sempre disse agora tem gráficos, exames e dados para provar. A oração cura, regula, fortalece e direciona. Mas, acima de tudo, a oração te devolve você, sua essência, sua calma, seu centro. Porque quando você fala com Deus, seu cérebro se organiza, sua alma respira e o céu responde até no silêncio. Tá, Séries, mas e se eu não sou religioso? E se eu nem sei orar direito? Ou eu acho que eu tô falando com o teto? Respira, porque a verdade é: não existe jeito certo de começar. Existe começar do seu jeito, onde você tá, com o que você tem. A oração que muda tudo é a que acontece. Não precisa ser longa, não precisa ser bonita, precisa ser real. Sabe por que vale a pena transformar a oração em um hábito? Porque ela vai mudar a forma como você acorda, como você reage às pressões do dia, como você escuta a sua intuição, como você responde às dores, como você enxerga a vida. Não é só sobre Deus ouvir, é sobre você se ouvir com Deus presente. Então, aqui vão 7 passos simples para você sair da teoria e transformar a oração em prática viva. Primeiro, fale com Deus do seu jeito. Não finja, não floreie. Comece como se você estivesse mandando um áudio para um amigo de confiança. Fala assim: oi Deus, eu tô meio perdido hoje, mas estou aqui. É isso. Isso já é oração. Segundo, crie um cantinho visualmente atrativo. Pode ser um tapetinho, uma cadeira à beira da cama. Por exemplo, o meu lugar predileto é o cantinho esquerdo do meu sofá da sala. Eu sempre levo tudo o que eu preciso para lá na noite anterior. Livros, fone, garrafa de água térmica para manter a temperatura da água para o dia seguinte. É isso. O lugar não ora por você, mas te lembra que você ora. Bíblia, caderno, uma luz suave. Esse ambiente lhe vira um convite silencioso para a presença. Terceiro, escolha um horário possível. Não precisa ser às 5 da manhã, com um harpa ao fundo. De uma forma particular, eu prefiro e costumo acordar às 6:30 da manhã. Tenho uma breve rotina de poucos minutos de alongar, respirar, dar bom dia para Jesus, escovar os dentes, lavar o rosto, tomar água e começar. Mas também pode ser no ônibus, na pausa do café, antes de dormir. O segredo não é a perfeição, é a
constância. Melhor 5 minutos todos os dias do que 1 hora só no desespero. Quarto, leia um versículo e ore sobre ele. A Bíblia, ela te dá palavras quando as suas somem. Leia um salmo, uma parábola, um trecho do dia. Depois, conversa com Deus sobre aquilo que você leu e aquilo que Ele te mostrou. Quinto, use perguntas guia. Travou? Não sabe o que dizer? Pergunta para você mesmo na presença de Deus. O que é que eu estou sentindo agora? O que é que eu estou carregando sozinho? O que é que eu preciso entregar? Pelo que eu sou grato hoje? Sexto, aceite dias sem emoção. Tem dia que orar vai parecer incrível, você vai até se arrepiar. Tem dia que vai parecer nada. Fé não é sobre arrepio, é sobre constância, presença, relacionamento. E relacionamento se constrói com comunicação e com intimidade. É sobre isso que a gente está falando. Sétimo, adapte a vida real. Tá corrido? Ora no banho. Tá cansado? Fala com Deus deitado na cama. Tá no trânsito? Fecha os olhos no sinal vermelho e sussurra. Tô aqui, Senhor. O que importa não é a forma, é a frequência. Fale com Deus muitas vezes ao dia, mas também tem um momento especial, você com Ele, sem barulho, na calma e na paz. Começar a orar todos os dias não é sobre se tornar uma pessoa perfeita, é sobre se lembrar todos os dias que você não está sozinho, que tem alguém te ouvindo e te sustentando. Oração não é tarefa, é ponto de encontro. Existem alguns casos, que eu vou te contar agora, que vão exemplificar na vida real coisas que acontecem com quem ora. Todo dia ele acordava antes do sol, tomava banho, passava a camisa com pressa, colocava o crachá no bolso, dava um beijo na esposa e dava um tchau para os filhos e sorria. Tá tudo certo, era o que ele dizia. Mas por dentro estava tudo ruindo. A empresa tinha feito cortes, ele tinha sido desligado, mas não contou para ninguém. Ele não queria ser um problema, não queria ser um peso, queria ser o homem forte, o provedor da casa. Então ele pegava o carro todo dia e dirigia até o estacionamento de um supermercado. Ficava ali por horas, currículo aberto no celular, coração fechado de angústia. Um dia, com o banco reclinado e o peito doendo, ele chorou, não de desespero, mas de cansaço. Cansaço de carregar tudo sozinho, cansaço de fingir que estava tudo bem. Ali naquele carro silencioso, ele orou pela primeira vez em anos. Sem filtro, sem máscara, só disse: Senhor, eu não sei por onde começar, eu não sei mais como continuar. E foi ali, naquela vulnerabilidade crua, que ele sentiu força. Não força para impressionar, mas força para confiar. E saiu daquela oração com clareza. Naquele momento ele entendeu, ele não precisava ser herói, ele só precisava ser filho de Deus. Ele só precisava ser humano. Ela orava por ele desde que ele tinha 4 anos de idade. Cobria com cobertor, dava boa noite e falava baixinho: Deus, guarda meu filho. Mas agora com 23 anos ele tinha se perdido, se afastado dos valores, se envolveu com drogas, álcool e prostituição e quase tinha perdido a própria vida. Ela chorava toda noite, mas no meio daquela dor cansada, a oração mudou. Ela não pediu mais: traz ele de volta. Ela orou: Senhor, faz em mim o que precisa ser feito para que eu não pare de esperar. A dor não sumiu, mas virou raiz, virou maturidade. Ela entendeu que oração não é só para mudar o outro, é para transformar quem ora. Dia após dia, silêncio após silêncio, lágrima após lágrima, a fé dela foi ficando firme, o coração dela foi ficando calmo. E mesmo sem respostas rápidas, ela permaneceu, porque a oração dela já não era um pedido desesperado, era uma confiança madura. Era uma mulher que mesmo na espera já se sentia segura. Oração não é só milagre que acontece lá fora, é transformação que começa aqui dentro. Essas histórias não são raras, são retratos da gente, porque todo mundo em algum momento vai precisar parar de parecer forte e aprender a orar com verdade. Você sabia que quem ora todos os dias tem menos chance de desenvolver depressão? Que pessoas com vidas de oração constante reagem melhor ao estresse, dormem mais profundamente e até têm um sistema imunológico mais equilibrado? Não é mágica, é fisiologia, é neurociência, confirmando o que a fé sempre ensinou. Quando você ora, seu corpo inteiro sente.
Um estudo da Baylor University de 2024 acompanhou milhares de adultos e descobriu que a oração regular está ligada a uma redução significativa nos níveis de ansiedade e depressão. Pessoas que oram diariamente relatam mais paz, mais propósito e menos oscilação emocional. O que acontece no cérebro enquanto você ora? Quando você entra numa oração profunda, especialmente aquela que envolve silêncio, gratidão ou confissão, seu cérebro ativa o córtex pré-frontal, a área da tomada de decisão, autocontrole e planejamento. Ao mesmo tempo, a amígdala, que é responsável pelo medo e reações impulsivas, começa a desacelerar. É como se a oração dissesse para o seu corpo: pode respirar. Você está seguro agora. E o coração? A oração ativa o estado parasimpático, que é responsável por colocar o corpo em modo de descanso e recuperação. Isso desacelera o coração, reduz a pressão arterial e libera neurotransmissores como serotonina, ocitocina e dopamina, substâncias que estão ligadas à paz, conexão e felicidade. E o sono? Um estudo do Jornal de Religião e Saúde mostrou que quem ora antes de dormir, dorme mais rápido, acorda menos durante a noite e acorda mais descansado. Isso acontece porque a oração reduz os níveis de cortisol, o hormônio do estresse, e eleva a sensação de segurança emocional antes de se deitar. E o impacto no corpo inteiro? Pesquisas mostram que a oração contínua reduz inflamações crônicas, melhora a resposta imunológica e até regula hormônios ligados ao humor. Em outras palavras, a oração cura por dentro, do espírito ao sistema nervoso. A oração diária não é superstição, é um hábito espiritual com efeitos biológicos comprovados. A fé que ora é a fé que equilibra, e a alma que conversa com Deus é a alma que se organiza, mesmo no caos. Portanto, orai sem cessar, como diz lá em 1 Tessalonicenses 5,17. Eu não esperei sentir vontade para começar a orar. Eu usei engenharia de rotina. Parece estranho, né? Mas foi assim que tudo mudou. Primeiro eu criei um sistema, um plano, um mapa. Eu sabia que se eu deixasse para decidir na hora, nunca ia acontecer. Eu fui preparando o terreno, escolhi um lugar fixo, deixei minha Bíblia, caderno, caneta e fone sempre ali. Eu combinei comigo mesmo. Eu vou encontrar Deus nesse lugar todo dia. Depois eu criei uma rotina clara, encadeada, simples. Todo dia eu faço as mesmas microações na mesma ordem. Levanto sem pegar o celular. Faço um alongamento curto, dou o sinal para o meu corpo que é hora de focar. Digo em voz alta: bom dia, Jesus. Bebo água, sento, leio um capítulo da Bíblia, oro com base no que li, escuto o devocional e leio por meia hora. Essa sequência, ela virou um trilho, e o trilho virou ponte, e com o tempo virou hábito natural, fluido. Hoje eu oro muito, por até 1h30 por dia, divididos ao longo do dia, é claro. Mas não começou assim. Começou com 5 minutos religiosos, depois 10, depois 20, até virar parte de quem eu sou. Não uma tarefa, mas uma resposta natural ao novo dia. Eu simplesmente converso com Deus ao longo do dia como um amigo e tenho meu momento matinal com Ele, sem os barulhos e correria do dia. Eu inicio meu dia com Ele. E nos dias difíceis, em que eu tenho pouco tempo, eu ativei o modo básico. Eu não fingi que estava tudo bem, eu só encurtei. Mas eu não apaguei o encontro. Eu faço uma oração de 3 minutos. Coloco a Bíblia em áudio enquanto eu me arrumo para trabalhar. No caminho do trabalho, eu vou escutando audiobooks e devocionais. E coloco um versículo no lembrete do meu celular. Porque o segredo não é orar muito, é orar todo dia, mesmo que pouco, mesmo que em lágrimas, mesmo que cansada, mesmo no caos. A oração, ela virou minha âncora, e esse hábito virou meu lar interno. Foi o sistema que me deu direção, a rotina que me deu consistência e o hábito que me deu identidade. Eu não sou alguém que tenta orar. Hoje, eu sou alguém que naturalmente conversa com Deus. Se você chegou até aqui, já entendeu uma coisa: a oração não é só sobre para quem acredita muito, ela é para quem decide começar. A ciência mostrou, a fé confirmou, a vida real provou. Quem conversa com Deus todo dia ganha clareza mental antes do caos, troca ansiedade por presença, acessa a sabedoria que não viria sozinha, constrói uma identidade firme num mundo que fragmenta. A oração
transforma o cérebro, equilibra o coração, acalma o corpo e reconecta a alma. Não porque você vira super espiritual, mas porque você aprende a ser constante, mesmo sem emoção, mesmo com pouco tempo, mesmo quando nada parece que está mudando por fora, mas tudo já está mudando por dentro. Então aqui vai o desafio. Por 7 dias seguidos, tire pelo menos 5 minutos do seu dia e fale com Deus, do seu jeito, no seu tempo, com suas palavras. Se quiser, use as perguntas guia. O que é que eu estou sentindo hoje? O que é que eu preciso entregar? Pelo que eu sou grata agora. Faça isso por 7 dias e depois me conta quem você começou a se tornar. E se você chegou até aqui no vídeo, escreve nos comentários. Eu aceitei o desafio, que eu vou te responder com prazer. Que incrível! Agora que você entendeu o poder de uma prática simples como a oração, quero te lembrar de uma coisa. Você não precisa fazer isso sozinho. Existe uma forma de construir uma rotina que realmente funciona, alinhada com sua identidade, com o seu propósito e com a sua fé. Uma rotina leve, realista, que se encaixa na sua vida real e te reconecta com quem você nasceu para ser. Eu estudei isso profundamente, mas mais do que isso, eu vivi e vivo isso. E foi assim que nasceu o método que eu uso hoje. Um caminho que une neurociência, espiritualidade e comportamento. Um sistema que tira a vida do piloto automático e coloca você no centro da própria história. É por isso que eu criei a Consultoria Singular, um espaço íntimo e estratégico totalmente personalizado, onde eu te ajudo a desenhar um sistema de vida com propósito, baseado nos seus valores, na sua rotina e no que você acredita. Através desse processo, a gente usa a ciência dos hábitos para estruturar uma vida onde a sua espiritualidade não é mais um peso, mas o centro da leveza. Se você está pronto ou pronta para sair da estagnação, parar de recomeçar do zero toda semana e finalmente viver com foco, paz, identidade, então eu quero te convidar para fazer comigo essa consultoria. O link está na descrição. As vagas são limitadas. E se algo aí dentro acendeu durante esse vídeo, talvez seja o seu momento de dar o próximo passo. Se você hoje sente que está distante, cansado, sobrecarregado ou até mesmo um pouco perdido de si mesmo, eu quero te dizer uma coisa simples, mas profunda. Deus não está longe. Ele não se move por performance, ele responde à presença. E a sua presença te espera no silêncio, no cantinho, no minuto que você decidir começar. Não importa se você começa com 10 minutos ou com 2. Se você ora em voz alta ou em pensamento. Se você tem fé ou só dúvida com vontade de crer. O que importa é que você comece. Porque todo hábito poderoso começa pequeno, mas muda tudo quando se torna constante. E um dia, sem nem perceber, você vai olhar para trás e dizer: foi ali, naquela oração sincera, que a minha vida começou a mudar. Que essa conversa te leve para perto, que essa prática te traga paz e que essa rotina te devolva a sua essência, com Deus, com propósito, com verdade. Até o próximo vídeo. Fica com Deus. Nos vemos por aí em breve.